portalbandmulti.com.br, em todas as plataformas, a gente está lá, você não vai se livrar da gente, pode nos ajudar a participar do programa, você vai ficar aqui. Obrigado pela sua escolha, né? Você que quer continuar estando muito bem informado aqui na Bandeirantes, nos 85,7. Bom dia, Nath Luquez. Bom dia, Edson. Bom dia, você ouvinte. Pois é, começando mais uma semaninha, agora já passou carnaval, já estamos grudados na Páscoa. Você sabe que eu fui no supermercado e já vi os ovos de Páscoa. Tem um monte lá. Que é isso, meu pai amado? Ontem mesmo era dezembro, já comprou? Natal. Ainda não comprei, não. Tem panetone em casa ainda. Estamos ainda com os resquícios do Natal, pelo amor de Deus. Vamos com calma. Falando em calma, eu acho que você aí de casa é melhor não tirar o guarda-chuva aí da bolsa, do carro, porque a semana já começa aí com o alerta amarelo do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Então teremos chuvas intensas na região, sim. O aviso é válido até hoje, às 11h59 da noite. Precipitações com milímetros bastante altos, bastante volumosos, 20 a 30 milímetros ou até 50 milímetros por dia. Bastante vento, ventos intensos de 40 a 60 km por hora, mas a mínima ela permaneceu alta no dia de hoje. A gente teve uma mínima aí de 20 graus Celsius e a máxima alta também. O calor, essa sensação de abafamento continua com máxima de 30 graus. O céu pode ficar nublado também durante a noite, mas as chances de pancadas são bem isoladas, tá? Os volumes são altos, são grandes, mas as pancadas vão ser isoladas em algumas partes somente aqui da nossa cidade. Na terça-feira, amanhã, o cenário vai se intensificar um pouco mais, teremos aumento de nuvens logo pela manhã, então a probabilidade é de pancadas de chuva um pouquinho mais forte no fim da manhã já e no início da tarde. Tem previsão de temporal para a noite de amanhã. A quarta, ela segue com esse tempo abafado, sol entre nuvens, pancadas de chuvas também durante o dia. Então, no fim da manhã e no início da tarde, novamente previsão de temporal à noite. E aí sim, o fim de semana segue um pouquinho mais estável do que durante a semana. Tendência é que a redução seja gradual durante quinta e sexta, e aí sim, finalzão de semana, o cenário vai ser de sol e, por enquanto, sem previsão de chuva significativa. Mas para hoje teremos chuva sim, principalmente ali no finalzinho de tarde, início da noite. O cenário muda terça e quarta, que aí durante a manhã, no final da manhã, a gente também tem previsão de chuva. Hoje a gente vai falar um pouquinho de política aqui também. Nós vamos falar com a doutora Cláudia Bonfim, que é doutora em educação, pesquisadora, escritora. Nós vamos conversar também com a Daniela Suniga, que é especialista em saúde mental. Todas essas pautas aqui hoje no nosso Manhã Bandeirantes, porque nós temos sempre assuntos importantes para você participar e tirar suas dúvidas e conversar conosco também. Eu disse que eu ia falar de política, eu vou dar uma pinceladinha rápida aqui, dizendo que nessa semana aqui o Partido dos Trabalhadores deve escolher o candidato do partido à disputa do governo do estado de São Paulo. Por que eu estou dizendo que vai acontecer isso? O presidente Lula está conversando com o Haddad, que é o ministro dele, quer que o Haddad seja o candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo de São Paulo. Mas o Haddad estava dizendo que ele estava preferindo coordenar a campanha do Lula em nível nacional. Então essa discussão está acontecendo ainda. Eles estão viajando na Ásia agora, estão viajando lá para a Índia. E no meio dessa viagem de volta eles vão resolver o que é que o Haddad vai fazer. Aqui em São Paulo, o candidato da direita é o Tarcísio de Freitas, está resolvido. Alguns outros candidatos devem acontecer também, devem surgir aí no cenário do governo do estado, e para a presidência da República, aí então são vários candidatos, né? O Romeu Zema de Minas Gerais quer ser candidato, o Kassab quer escolher algum candidato entre o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, entre o candidato do Paraná, que é o Ratinho Júnior, e ele está indeciso ainda quem é que ele vai escolher, mas ele vai ter um candidato à presidência da República. Então, tudo isso a gente vai conversando ao longo do tempo. Daqui a pouco a gente vai entrar mais firme nessa história de eleições. Aí o Heitor já vai estar de volta também. A política é um prato cheio, um prato preferido por Heitor Fredo, que vai estar de volta na semana que vem. E nós vamos, com certeza, falar de tudo isso para você. Já temos contato com a Cláudia Bonfim, ela já está conosco. Ela que é doutora em educação, pesquisadora,
do Paideia da Unicamp, educadora sexual, escritora, e vai nos ajudar a refletir sobre um tema muito importante, já que compreender... Ela Voltou é o nome do e-book da Cláudia Bonfim. E compreender é o primeiro passo para sair do ciclo da violência contra a mulher, que a cada semana a gente noticia aqui um caso, infelizmente. Doutora Cláudia, muito bom dia. Obrigado pelo tempo dedicado ao ouvinte do Manhã Bandeirantes. Ainda não? Eu acho que eu vou ter que entrar pelo celular. Agora sim. Estamos com o seu áudio. Eu precisaria que você habilitasse a sua câmera, Cláudia, para a gente poder ter a sua imagem aqui também, por enquanto nós só temos o seu áudio. Eu acho que eu vou ter que entrar pelo celular, então, porque o computador não sei por que está aparecendo habilitado, mas não está entrando. Então tá bom, rádio ao vivo é assim mesmo. A gente espera então você se conectar. Enquanto isso, a gente vai dizendo que a violência contra a mulher, que vai ser o assunto aqui na nossa entrevista com a doutora Cláudia Bonfim, é um caso que preocupa realmente. Todas as semanas a gente vem com um caso novo aqui na região, infelizmente. Infelizmente o homem acha que ele é dono da mulher. A gente já conversou aqui várias vezes, não é, Nath? Uhum. E a gente, numa das nossas conversas, a gente pensou assim, poxa vida, esse trabalho de conscientização tem que ser feito lá na base, lá na educação infantil, explicando para os meninos que não é assim que funciona, né? Porque a gente foca muitas das vezes só em nós, mulheres, né? Mas acho que a violência contra a mulher, ela não é algo só nosso, só das mulheres, não é uma luta só nossa, é uma luta da sociedade como um todo. Mulheres, homens, crianças. Então, eu acho que olhar desde a base é muito importante, até porque isso gera um impacto em todo mundo, né? Quando existe uma violência dentro de casa, essa violência ela impacta também nos filhos a longo prazo, como que essas crianças vão virar, né? Como que elas vão lidar com tudo isso, com essas emoções durante a vida adulta. Então, eu acho que hoje a gente vai conseguir trazer para um lado mais psicológico da coisa, né? Entender como é que é a cabeça, né, de uma mulher e de uma criança que, no caso, né, talvez tenha visto uma violência em casa. Então, a gente vai entender de uma maneira um pouquinho mais profunda, já com a Cláudia Bonfim, ela que é doutora em educação e vai trazer um pouquinho dessa pauta pra gente, porque compreender realmente é o primeiro passo para sair desse ciclo de violência. Nós mulheres, nós não somos ensinadas a como romper esses ciclos e, às vezes, é algo simples. É importante que a gente entenda as camadas e consiga compreender tudo isso. Inclusive, você aí do outro lado, que está nos ouvindo, quer também ter a oportunidade de ver, porque quando a gente escuta a rádio, a gente fica tentando entender como é que é o rosto, né? Como é que é? Como que será que são essas pessoas? Às vezes você se decepciona. Às vezes é triste, né? Mas eu espero que você não se decepcione. Nós temos nosso canal do YouTube também, Rádio Bandeirantes Campinas. Por isso que a gente pediu para a Cláudia habilitar a câmera, porque ali a gente faz literalmente o rádio, a televisão no rádio, né? Hoje a gente tem o YouTube a nosso favor, é Rádio Bandeirantes Campinas. Você coloca ali no YouTube e a gente já tá ao vivo, vai abrir para você a aba ao vivo Manhã Bandeirantes, e o dia é legal que você por ali também consegue rever tudo que rola aqui na rádio. Enfim, você fique à vontade e fique à vontade para participar também pelo nosso WhatsApp, o DDD é 19 97102 1493. 97102-1493, o DDD é 19, e aí fica mais fácil, porque por aqui também no nosso canal do YouTube tem o chat, e eu acho que é um papo que a gente consegue discorrer bastante sobre. Agora sim, conseguimos contato novamente, não é? Ah, sim. Pode apresentar então a doutora Cláudia. Cláudia, doutora, seja muito bem-vinda, viu? Doutora Cláudia Bonfim, ela que é educadora e está aqui com a gente, pesquisadora da Unicamp, e eu acho que você tem bastante a agregar quanto a esse assunto. Estamos muito felizes em recebê-la. Seja muito bem-vinda ao Manhã Bandeirantes. O convite, Edson, a você, a Rádio Bandeirantes, e espero nessa entrevista a gente possa despertar algumas reflexões importantes em relação a esse tema que, infelizmente, né, faz parte do nosso cotidiano, que é a violência contra a mulher e o feminicídio, onde todos os dias, vocês estão aí na rádio, noticiam, né, infelizmente, esses crimes inaceitáveis contra a mulher. E o número de feminicídios vem crescendo, né, doutora? Infelizmente.
Infelizmente, Edson, eu vou pegar o 2025, que é a referência maior, né, que a gente já tem, no relatório, né, inclusive o Laboratório de Feminicídios, que é o Laboratório de Estudos de Feminicídios do Brasil, da UEL, ele já elaborou o relatório de 2025, onde nós temos, infelizmente, no Brasil, em 2025, 2.149 casos de feminicídios consumados, né, fora os tentados. E nós temos aí nesse panorama, né, alguns estados que, infelizmente, alavancam esses números, né? Lógico que isso tem a ver com a questão da taxa, né, por 100 mil habitantes. O estado de São Paulo, ele foi o campeão, infelizmente, nesse sentido, 352 feminicídios, seguido de Minas Gerais, né, com 229 feminicídios em 2025, a Bahia com 166, o Paraná 122 e Rio Grande do Sul com 100. E aí seguimos adiante, né? Em alguns estados, né, nós tivemos um número menor, e são principalmente nos estados do norte, que é o Acre com 16 e o Amapá com 14, seguido de Roraima com 14 também. Estava até conversando antes de a gente receber você aqui, receber a doutora aqui com a gente estava falando que essa conscientização não é algo só das mulheres, só das meninas, deveria também ser feito e ensinado aos meninos. Você acha, doutora, que essa repressão que os meninos sentem, né, de reprimir os sentimentos, homem não chora, esse silêncio masculino também pode ser parte desse problema? É a raiz do problema. Lógico que a gente tem todo um sistema patriarcal, né, uma cultura machista, mas a raiz, eu diria, a prevenção do problema começa exatamente nessa restrição emocional, né? Então, quando você diz para o menino, como você falou, o homem não chora, engole o choro, seja forte, né? Não seja fraco, né? Nós estamos ensinando esse menino a reprimir as suas emoções, e ele não sabe lidar com elas. Então, assim, essa emoção reprimida, ela não desaparece, ela se transforma, tá, em uma pulsão agressiva, no momento em que ele tiver que lidar com a frustração e ele não aprendeu nem nomear e nem lidar com esse sentimento, né? Assim como a gente tem vários grupos de machistas, de feministas, a gente tem de machistas também. Outro dia eu ouvi uma expressão aqui que me deixou estarrecido, doutora Cláudia, o fato de que a mulher que continua num relacionamento abusivo, a culpa é dela quando acontece algum feminicídio. Eu queria que você comentasse isso. A culpa não é da mulher, né? A culpa é da sociedade, a culpa é do sistema, da educação, né? Tem uma série de questões acontecendo. Mas é muito importante a gente entender que uma mulher não permanece num relacionamento abusivo por um fator, né? Então, assim, além do medo, das questões financeiras, da educação para a tolerância que nós mulheres recebemos, né? Porque as mulheres acreditam ainda na mudança, né? Essa é o principal, ele vai mudar, né? É fundamental a gente colocar aqui uma questão que é a biologia do trauma, né? Ela explica essa dificuldade também no cérebro, né? No nosso cérebro, em como nós vamos romper com esses ciclos abusivos. É como se fosse um vício, tá? Como se fosse um vício de uma droga. Vou tentar explicar para vocês aqui, né? Então, diferente do que as pessoas acreditam, permanecer num relacionamento abusivo não é uma escolha consciente, né? É um vínculo traumático. Então, esse é um dos fatores, fora esses que eu já coloquei. Então, esse vínculo, ele é alimentado, por quê? Por respostas neuroquímicas que vão viciando o cérebro dessa vítima no ciclo da violência. Então, existe uma dinâmica através da oscilação de substâncias no cérebro. Então, a fase de explosão, né, que é a fase da agressão, e o corpo ele vai elevando os níveis de cortisol e vai colocando a vítima num estado constante de alerta de sobrevivência. Já naquela fase, né, do arrependimento, da lua de mel, né, quando o agressor ele pede perdão, demonstra, né, o afeto, fala que vai mudar, existe aí um reforço intermitente, né? Então o cérebro ele libera nesse momento dopamina e ocitocina. E aí entra o efeito biológico, ou seja, essa alternância, né, gera uma desregulação
né, no sistema de recompensa, e o cérebro, sob o efeito desse cortisol, ele passa a buscar desesperadamente a fase de reconciliação para obter o alívio biológico trazido pelo carinho. Então, aí a gente tem um ciclo, né, dessa violência. Doutora, e romper o ciclo não é fácil. Muitas das vezes essa mulher não tem independência financeira, não tem tem a questão dos filhos. E aí, como romper esse ciclo mesmo com tantos fatores que impedem isso de acontecer? Nós entendemos que a questão, especialmente, é concentração. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam exatamente esse ciclo que eu falei, para que ela consiga sair dela. Mas a raiz de tudo, sem dúvida nenhuma, né, ela vai estar na educação dos meninos. Nós pensamos sempre assim, como educar a mulher para ela sair do ciclo? Nós temos que pensar especialmente como ensinar esse menino para que esse ciclo nem aconteça, para que a violência não aconteça, né? Então, a repressão emocional dos meninos é a chave de tudo, né? Ela constitui, sem dúvida nenhuma, a principal ferramenta de manutenção da violência, né? Dessa forma honrada de ser homem, né? Que restringe a vulnerabilidade masculina, restringe a sensibilidade masculina. Qual uma das maiores, senso comum, assim dizendo, uma das maiores frases que as mulheres falam quando se separam do homem? Ele era um insensível, né? Então aí nós vemos, a culpa não é do homem, isso é muito importante, nós não estamos apontando o dedo para o homem, nós estamos mostrando que a questão é muito mais complexa, muito mais ampla, é uma questão de estrutura, de educação, né? De um sistema machista, patriarcal, né? Nós temos falhas na rede de proteção, né? E tudo isso, inclusive, culmina para que a mulher continue no relacionamento, porque quando ela vai a uma delegacia, muitas vezes ela ainda tem que, de certa forma, algumas perguntas fazem como se ela tivesse que justificar, mas o que aconteceu? Tem justificativa para o que aconteceu. Essa pergunta ela tem que ser eliminada. Quando ela vai lá e ela não encontra, de fato, uma proteção, né? Ela fala, não vou, porque ele vai me matar, né? Então, assim, tem uma falha estrutural aí que precisa ser pensada, e o governo, o Estado, ele tem que garantir efetivamente essa proteção à mulher. Porque enquanto isso não acontecer, ela não vai conseguir, de fato, sair da relação, né? Nesse momento, inclusive, vendo tantas notícias de feminicídio, a mulher fica ainda mais apreensiva pensando, nossa, mas está acontecendo tantos casos, e se eu sair agora? Doutora, o Adriano Vermelho coloca uma questão interessante, aconteceu inclusive nesse final de semana, e diz o seguinte, olha, mais que o machismo institucionalizado, eu ainda vejo, e atualmente mais do que nunca, mulheres defendendo atitudes do patriarcado, ele coloca aqui. Ele está dizendo aqui, houve no final de semana um caso do episódio do zagueiro do Red Bull Bragantino que ofendeu uma juíza logo após o jogo em que o Bragantino perdeu para o São Paulo. Uma discussão ali, o jogador disse, olha, mulher não tem que apitar jogo de futebol, mulher tem que ficar em casa, e destilou uma série de venenos lá. E o Adriano está dizendo o seguinte, numa discussão informal entre amigos, eu vi duas mulheres falarem que lá não é o lugar dela, que o lugar delas é onde elas quiserem. Doutora, não é bem mais difícil remar a favor enquanto algumas remam contra? Como atingir essas mulheres vítimas que se tornam passivas? Foi uma discussão aí, sabe, por causa de uma partida de futebol em que um jogador do Red Bull Bragantino ofendeu a juíza simplesmente pelo fato de que ela era uma mulher. Nós mulheres, nós incorporamos, especialmente por meio da educação que nós recebemos, um comportamento machista também, né? Então, assim, nós justificamos atos dos homens. Isso é lamentável, né? Isso precisa ser modificado. Nós, mulheres, nós temos que ter sororidade, né? Sororidade significa irmandade. Os homens são muito mais leais entre si do que as mulheres. A culpa é nossa? Não. A culpa é da sociedade, a culpa é da educação, que não mostrou para a mulher o valor dela, né? E o valor da união entre as mulheres. Então, é lamentável quando a gente escuta uma frase como essa, lugar de mulher é sim onde ela quiser, né? No estádio de futebol, é na profissão que ela quiser, é na academia, é no que ela escolher, né? Então, nós precisamos desconstruir, olha só,
que coisa, nós precisamos desconstruir o machismo não só incorporado pelos homens, mas incorporado por nós mulheres, que gera esses tipos de comportamentos inaceitáveis. E um dos principais fatores e motivação para esse crime é o inconformismo com a separação. Ou seja, o homem que não aceita, e muitas das vezes durante o relacionamento ele não tinha nenhum trejeito agressivo e nada do tipo. Mas existe uma frase que até às vezes minha avó falava muito, que era: você só conhece a pessoa depois que você separa. E de fato também é um sinal de alerta, é um momento de bastante medo das mulheres, né? O pós-relacionamento, a separação. Sim, as mulheres, né, elas estão aí num relacionamento em que, na verdade, existem sinais na maioria dos casos, né, mas elas não conseguem perceber, que são as violências simbólicas. Começa ali na violência simbólica, né, e depois dessa violência simbólica passa para o controle, né, então assim, começa a isolar a mulher dos amigos, aí depois que entra no relacionamento não pode mais ter amigos, começa a falar mal da família para que essa mulher se afaste da família, né? Então, são sinais que não são reconhecidos, mas que são a base nesses relacionamentos abusivos, né? E é muito difícil reconhecer isso, porque são violências invisíveis, e quando a mulher está apaixonada, está dentro desse ciclo, ela acaba também não percebendo que isso é controle, não é cuidado, né? Então, nós confundimos cuidado com controle, são coisas absolutamente diferentes, né? Então, essa confusão, né, ela acaba fazendo com que a mulher permaneça no relacionamento sem reconhecer. Então, mesmo que os sinais sejam invisíveis, eles existem sim, né? E nós precisamos aprender a reconhecer, entender que amor cuida, não controla, que amor quer o bem do outro, que amor apoia o outro para que ele cresça, né? Então, o amor, eu diria que, como diz o jurista, ele não está no berço, ele tá, né? O amor, ele está no berço, né? Ele não está no túmulo. Então, quando um homem, ele tira a vida de uma mulher, ele está movendo a mão dele, não o coração dele, né? Infelizmente, e movido por um sentimento de controle, de posse. Ele não aceita que aquela mulher tenha vontade própria, né? Que o relacionamento acabe, como você falou. Ele mata porque ele acha que ela é um objeto que pertence a ele, né? É uma questão de honra, eu não posso perder, né? Então, perder para ele é algo que ele não aprendeu a lidar com esse tipo de frustração. Ele tem que dominar, ele tem que ser o dono da situação. E quando ele sente que ele perdeu esse controle sobre a mulher, ele recorre à violência, né? Então, assim, se você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém. Isso é para tentar, o quê? Reafirmar um poder que ele acha que tem, né? Então, o feminicídio, ele não é um momento de loucura. Isso é raro, existem casos, né? Mas, assim, que a pessoa tem realmente um problema mental, mas isso é algo que quase descartado, né? Ele é o resultado final de um comportamento de dominação e desrespeito que a gente precisa combater desde a educação na infância dos nossos meninos. Doutora, só para pontuar aqui, Gustavo Marques é o nome do zagueiro do Bragantino, que depois veio até a mídia para pedir desculpa. Doutora, o Joel Amorim também está dizendo o seguinte: bom dia, gostaria de fazer uma pergunta. Como é classificado um feminicídio? Por exemplo, se uma mulher é assassinada por um motivo que não seja o fato de ser mulher, por exemplo, eliminação de arquivo, assalto com morte, se um relacionamento entre duas mulheres, uma for assassinada pela companheira, ele quer saber se isso também é feminicídio, e a senhora responde para o Joel Amorim. Feminicídio é, basicamente, como está na lei, o assassinato de uma mulher motivado pelo fato dela ser mulher. Óbvio que na lei ainda não está explícito a questão de ser nós estamos vivendo uma relação entre duas mulheres, mas caracteriza da mesma forma, tá? Então, assim, é um relacionamento íntimo, onde existem duas pessoas, e essas duas pessoas, uma pessoa matou a outra, né? Pela razão dela ser mulher, né? Então, ele acontece geralmente dentro de um contexto de violência doméstica, de controle, de posse, né? De desigualdade de poder, né? E importante, não é um crime passional, é um crime estrutural, né? Então, ele nasce da ideia de que
a mulher pertence ao homem. E na relação entre duas mulheres, né, que é a relação, não, se a outra se entende, se identifica como homem, ela também, né, pode ser, embora não esteja explícito na lei, mas ela também pode, isso também pode configurar o feminicídio. Doutora, vamos falar das crianças, porque muitas crianças assistem a tudo isso muito de perto, né? Veem essa violência, não só, né, quando leva, infelizmente, a um resultado fatídico, como a morte e tudo mais, mas a violência todos os dias ali doméstica, seja psicológica ou física. Como fica essa criança, as emoções dessa criança quando ela se torna adulta? Existe alguma modificação nessa criança, nos sentimentos dessa criança, e como tratar? Olha, essa questão é uma das questões que mais me doem, assim, porque a gente sempre pensa, inclusive eu acho que a mídia precisa começar quando falar do feminicídio, também mostrar que essa mulher, ela era uma filha, ela era uma mãe, na maioria das vezes. Em muitos casos ela está até grávida, então isso agrava muito mais a situação. E esses filhos? Quem tem pensado neles? Como que o governo tem amparado os filhos órfãos do feminicídio? E muitas vezes ele fica órfão de pai e mãe, porque a mulher sofre o crime do feminicídio e o homem, em muitos casos, se suicida, ou seja, ela fica completamente órfã. E que amparo essas crianças têm? Né? O emocional dessa criança fica completamente abalado. Ela precisa necessariamente, imediatamente ser amparada pelo governo e começar um acompanhamento psicológico contínuo, né? Porque nós precisamos pensar exatamente como que essa criança vai crescer, como que ela vai processar isso dentro dela, né? E nós sabemos que em alguns casos, né, as pessoas que sofrem alguns traumas, né, na infância, elas podem futuramente ou combater veementemente aquilo, ou então elas podem até reproduzir inconscientemente, no sentido como a gente vê em outros casos de crimes, de abuso sexual, né, até os crimes de cyberbullying. É a mesma lógica emocional. Né? Então, nós precisamos combater, porque essa criança ela vai passar por um trauma, né, que não é basicamente só o luto, é um luto trágico. Né? Como explicar isso para essa criança? Ela precisa necessariamente, imediatamente, de um acompanhamento psicológico e o governo, o Estado, precisa garantir isso, já que ele não está garantindo, de fato, a proteção e a educação necessária para prevenir esse tipo de crime contra essa mulher. Doutora, eu tenho uma última pergunta aqui para a senhora. Quando é que a mulher, quando é que ela deve se tocar, doutora? Às vezes recebe ali um empurrão ou um tapa, ela fala, não foi nada, ele vai mudar. Quais são esses sinais que a mulher precisa identificar? Fala, opa, eu não sou obrigada a suportar isso. Quais sinais são esses, os primeiros sinais, doutora Cláudia? Como eu disse, o primeiro sinal é a violência simbólica. Comece a notar aí, é da violência simbólica. Né? Olha, essa roupa que você colocou não está condizente com uma mulher direita, né? Vamos usar uma frase bem conservadora para explicar para as pessoas entenderem. É um tipo de violência simbólica. Aí já começa um certo tipo de controle, ó, invisível, né? Mas eu não quero que você trabalhe. É só, isso é controle, né? Por que não quer que trabalhe? Porque ele quer controlar o tempo todo, né, onde essa mulher está, com quem ela se relaciona, né? Não pode ter amigas, senha do celular. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir muito, que principalmente entre os jovens agora, começa na adolescência, começa a namorar já, um tem que ter a senha do celular do outro, um tem que ter a senha das redes sociais do outro. Isso são sinais que a gente não percebe. Aí é um sinal de controle, de dominação, que a longo prazo, ou até a curto prazo, pode culminar, né, numa violência contra a mulher e até mesmo num feminicídio, tá? Então, nós precisamos começar a reconhecer essas violências, desde as simbólicas, né, até a psicológica, quando já entra uma questão de chantagem, né, e também uma diminuição, às vezes, da autoestima dessa mulher, né, começa a falar assim, você não... Se você largar de mim, ninguém vai te querer, né? Porque você não é uma mulher atraente, ou enfim, diminui essa mulher, diminui o valor dessa mulher, seja fisicamente
fisicamente, seja internamente, seja profissionalmente, né? Se você largar de mim, ninguém vai te querer. Então, isso são sinais que a gente precisa começar a identificar e romper lá na raiz, não ficar esperando, né, chegar à violência física, né, que é o tapa, enfim, que é o empurrão. Nós não precisamos chegar nisso, nós temos que cortar o quanto antes, na primeira identificação de que aquela pessoa que eu estou me relacionando, ela tem características né, de um narcisista, rompe o quanto antes. Agora, entra infelizmente, um fator que muitas vezes faz com que a mulher, mesmo quando ela reconhece, ela continue, né? Que é da tolerância, que a mulher tem que, né? Assim, a mulher é que salva o relacionamento. Ninguém salva ninguém. As pessoas, ninguém é obrigado a salvar ninguém, principalmente nesses casos, ela precisa salvar a si mesma, né? Então, nós precisamos desconstruir essa ideia de que a mulher é responsável pela mudança do homem, o homem é responsável pela sua mudança. Mas para que ele mude, né, tem toda uma educação que precisa, emocional, que precisa ser dada a esse homem. Então, aí entra a questão do Estado, né, nessa construção, né, de dominação do gênero, né. Doutora, só para finalizar, eu acho que é um ponto importante e que, por ser algo íntimo, as pessoas muitas das vezes banalizam. Existe violência sexual também dentro de um relacionamento sério, de um casamento? E o que configura essa violência sexual? Sim, existe, né? Até na própria lei tem a violência marital, né? Que é a questão da mulher não... Tem dias que você não está bem, não está disposta, não está com vontade, você não tem desejos, os desejos das mulheres precisam ser respeitados, principalmente no climatério. Eu estou no climatério, né? Os homens precisam começar a entender o que é um climatério, né? Que os hormônios das mulheres se modificam, principalmente no climatério, isso ocorre muito, né? Não só no climatério, mas especialmente porque o homem não entende que é uma questão hormonal que mexe com tudo na mulher, desde o psicológico a questão do desejo, né? Então, forçar uma mulher a ter uma relação íntima, mesmo que ela esteja casada ou seja namorada, enfim, isso é um crime, isso configura, sim, um crime sexual. Tá? Então, forçar qualquer ato, né, sexual com a mulher configura, sim, um crime, mesmo que você esteja mantendo uma relação com ela afetiva. Doutora Cláudia Bonfim, muito obrigada, viu, por sua participação aqui, pelos esclarecimentos, pelos conselhos que você compartilhou aqui com o ouvinte do Manhã Bandeirantes. Muito bom dia, boa semana para a senhora. Agradeço, quero só para finalizar dizer que semana que vem estou lançando o grande vilão do feminicídio, a violência contra a mulher. E esse livro, né, ele vai tanto trazer a análise de dados, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, quanto os dados do relatório 2025 do LESFEM da UEL, né, e ainda eu trago ali uma resposta sociológica, psicológica, né, para essa questão. Quem será o grande vilão do feminicídio, hein, Edson? E onde vai ser o lançamento, doutora? Conta tudo. Então, por enquanto é um e-book, né? Ainda não vou lançar o livro físico, mas eu digo para vocês, essa foi a minha melhor produção, a mais exigente academicamente para que eu pudesse colocar, e é um livro híbrido, tá? A parte inicial é científica, onde eu faço toda essa análise e trago essa resposta concreta, né, que é uma soma de uma série de coisas, né? Muita gente gosta de dizer que quem mata a mulher é louco ou é um monstro, né? Embora exista resíduos dessa patologia clínica, nós precisamos encarar que a face mais perturbadora do real, né, do grande algoz das mulheres, não é esse monstro isolado, não, né? É uma questão muito mais ampla. Eu não vou agora dar a resposta aqui, porque o livro nem foi lançado, mas é um livro que vai trazer também, ele é um livro híbrido, que além dessa parte científica, ele traz um ensaio, tá? E traz também um romance, onde eu, pensando nos crimes de feminicídio que têm acontecido, criei,
E o interessante, se vocês observarem, né, depois posso até enviar para vocês lerem e darem um parecer sobre o que vocês entenderam, mas os meus livros, desde a capa, as imagens, porque são todos livros ilustrados, eu trago a nossa família, né, a questão da minha família. Então, eu tenho uma filha que é psicóloga, né, eu sou pesquisadora na área da sexualidade há mais de 2 décadas, e tenho uma filha que está se formando em medicina. Então, a gente une as nossas perspectivas, né, e traz ali algumas respostas que são imprescindíveis para compreender quem é o grande vilão do feminicídio e da violência contra a mulher. Muito obrigado, muito bom dia. Obrigada, um abraço. Conversamos com a professora doutora Cláudia Bonfim, doutora em educação, pesquisadora, educadora sexual e escritora também, aqui no Manhã Bandeirantes. 10h36, um rápido intervalo, nós voltamos já. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A Secretaria de Trabalho e Renda de Campinas, por meio do CEPAT, vai selecionar 200 pessoas para vagas de auxiliar de linha de produção na empresa Foxconn. A ação acontece de hoje, segunda-feira, e vai até quarta, dia 25, das 9 da manhã às 3 da tarde, na unidade do CEPAT, que fica na Avenida Campos Sales, 427, no centro de Campinas. E para participar é preciso ter um ensino médio completo. Não é necessário ter experiência. O salário é de R$ 2.666,32, além de benefícios como o convênio médico e odontológico, vale alimentação, refeição no local, participação nos resultados e transporte fretado. Os interessados devem fazer o cadastro no CEPAT e retirar a carta de encaminhamento. É preciso ir até o local com um documento com foto e carteira de trabalho física ou digital. A carta também pode ser emitida pelo portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Tá aí as oportunidades. Boa sorte. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Seu negócio precisa de mais que uma nuvem. Precisa de performance, segurança e estabilidade. A Open Data Center é especialista em nuvem privada para ambientes críticos, com arquiteturas robustas, alta disponibilidade e eficiência operacional em cada projeto. Migre seu ERP, sistema ou banco de dados para uma plataforma segura, monitorada 24 horas e com proteção avançada contra ataques. Conheça mais em opendatacenter.com.br. Open Data Center, infraestrutura inteligente, gestão proativa e suporte humano. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes.
30 minutos. A dengue continua sendo uma preocupação aqui no nosso município e em toda a região também. Muitos casos, mais de 400 casos, foram registrados agora só nesse começo de ano. A repórter Lucimeire Ramalho fez uma reportagem que nós exibimos no jornal Band Cidade e a gente vai reproduzir agora também, porque é muito importante que as pessoas se conscientizem de que o mosquito pode estar ali do seu lado. Vamos acompanhar. Um mosquito tão pequeno que é capaz de fazer um estrago enorme na saúde da população. O Aedes aegypti está espalhado pelo município. Neste ano, em Campinas, de 1º de janeiro a 18 de fevereiro, já é responsável por 404 casos de dengue em Campinas. Um número que chama a atenção e que é impulsionado pelos criadouros. Uma junção de água parada e muito calor. Sim, o mosquito ele tem encontrado o criadouro, ele coloca seus ovos. As altas temperaturas, a gente sabe, dá importância em acelerar esse ciclo do mosquito e daqui a pouco mais mosquito circulante, mais mosquito picando pessoas, adquirindo o vírus e aí, né, ele vai sustentando, digamos assim, esse ciclo de mosquito, pessoa doente, mais pessoa doente e o risco para a gravidade. Para ajudar a traçar o cenário da dengue na cidade, a Prefeitura de Campinas divulga semanalmente o alerta de arboviroses. O documento indica as regiões e os bairros com mais incidência de casos. Uma maneira de saber como a doença evolui no município e também de colocar ações em prática. Toda vez que atualiza um alerta, todas as ações de controle elas são direcionadas para essas áreas do alerta. Mas precisamos também do apoio da população, né, fazendo a sua parte, cuidando do seu domicílio. Em 2024, Campinas enfrentou a maior epidemia de dengue da história da cidade. Foram 121.953 casos e 92 mortes. E o foco do poder público é justamente evitar que este cenário se repita. Os mutirões realizados pela Prefeitura nos bairros ajudam, mas é preciso também que a população faça a sua parte, não deixando criadouros dentro de casa e recebendo os agentes da Secretaria de Saúde nas visitas casa a casa. É importante realmente a gente ter cuidado. Nath Luquezzi, você já passou por alguma ressaca? Ressaca? Olha, geralmente a ressaca emocional é maior do que a ressaca da bebida, né? Porque eu não bebo muito, mas a ressaca no dia seguinte, emocional, de cansaço, isso já, várias vezes. Esse é o nosso tema agora, a nossa convidada aqui conosco, Daniela Suniga. Ela é especialista em saúde mental, também é escritora, principalmente nesse período pós-carnaval, ganhou uma ressaca emocional. Esse é o nosso tema agora, às 10 horas e 43 minutos. Daniela, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço o convite novamente de vocês. Você sabe que eu nunca tinha ouvido essa história de ressaca emocional, não, viu? É o tipo daquela história assim, ó, é raro, mas acontece sempre. Mas vocês sabem que, na verdade, eu estava refletindo sobre isso lá semana passada, iniciando, né, as comemorações do Carnaval, que isso é tradicional aqui no nosso país. E eu comecei a perceber no comportamento das pessoas como a grande maioria estava, né? E é engraçado porque eu falei assim, gente, tudo isso vai passar e vai dar uma ressaca emocional, né? Porque muita gente passa do ponto, e aqui eu estou dizendo, passa do ponto em relação à bebida ou a uma diversão, né, física extasiada, que a isso gente vai falou ser aqui, tem gente que acha que o mundo vai acabar. Né? E muitos também, eu acho que é o que eu pensei, a gente muitas vezes vai para o carnaval para fugir daquilo que está nos atormentando, não é? E aí eu me acabo naquilo, e naquilo eu digo ou em bebida, ou na folia, e aqui não estou condenando nada não, tá? Cada um faz o que entende que é necessário. Mas depois que tudo passa, vem aquela ressaca, o que é que eu fiz, não é? Então, e até eu digo assim, como no Brasil, o carnaval tudo pode, você até pode passar do ponto em coisas que talvez você não gostaria. E depois você acorda e diz, opa, o que é que eu fiz? Né? E como tudo começa depois do carnaval, eu entendi que esses últimos dias
desde quarta-feira passada, que foi quarta-feira de cinzas, a gente está numa ressaca emocional. E é engraçado porque isso emenda, né, para quem é católico, emenda com a quaresma. E aí você entra naquela alguns entram no modo punição, né, se punindo, ou fazendo algum tipo de promessa, penitência. De novo, não estou criticando, mas às vezes essa pessoa ela se acabou no carnaval. E aí ela vai começar a catar os caquinhos dessa ressaca emocional. Com certeza. E não tem sido um início de ano fácil também. E como tudo só começa depois do carnaval, mais difícil ainda, porque a gente perdeu aí quase 2 meses nesse início de ano. E aí, as pessoas que muitas das vezes são empresários, voltam a trabalhar e veem que a realidade tá um pouquinho diferente, talvez, do final do ano, que geralmente gera mais vendas. E aí, como é que funciona essa volta? Como que esse empresário pode reagir? Primeira coisa, eu acho que a consciência, né? Onde estamos? Então, onde estamos? Eu, enquanto líder, né, de uma empresa, eu também ter a minha consciência, passar também, eu acho, para os meus liderados essa consciência, onde estamos. Então, comercialmente dizendo, agora é hora da gente voltar a produzir, não é? Cada um precisa ter essa autorresponsabilidade. E onde cada um está, o que cada um deseja para a vida. Porque não adianta a gente ficar somente reclamando, né? Porque agora o ano começou, agora eu preciso me emendar. Não, você precisa se emendar desde sempre, não é? E qual é a sua responsabilidade? Então, eu entendo como gestora que já fui, a minha autorresponsabilidade, levar isso aos meus liderados para que eles também encontrem a responsabilidade deles e dizer, olha, começamos, o que cada um quer. Isso tem que estar muito claro, o que cada um quer. Eu vejo muito medo das pessoas em colocar aquilo que elas realmente sentem. Essa falta de consciência, sabe? O que eu estou sentindo, o que eu sou, o que eu quero. Não é? É porque bate um desespero agora. Agora é a hora do desespero. Agora é a hora do desespero. Então aí você vai fazer de tudo. Mas não é fazer de tudo sem consciência. É fazendo essas perguntas primeiro. O que eu quero? Não adianta você correr sem saber a direção que você está indo. Mas e se a pessoa não souber o que ela quer? Porque às vezes, como você falou no início, às vezes a pessoa vai para o carnaval e assim, agora eu vou me extravasar, etc. Só que acabou. O cara volta na situação anterior, se não voltar, pior do que estava antes, né? Interessante sua pergunta, Edson, porque, por exemplo, se ela não sabe o que ela quer, a vida vai impor isso a ela. Um dia a vida vai impor isso a ela, o que é que você quer, não é? E às vezes a vida impõe essa pergunta, o que você quer, e você, com medo de olhar de fato para você, com autorresponsabilidade, você utiliza-se de amortecedores, os mesmos que você utilizou nas festividades de carnaval. Então não adianta fugir. Uma hora a vida vai novamente perguntar, e perguntar de maneira muito mais séria para você. E aqui eu estou falando sobre uma série de coisas. E aí você vai continuar sem essa resposta? Então, de novo, o chamado da consciência, né? Se você não fizer de forma espontânea, vamos chamar assim, a vida vai fazer para você de forma impositiva. Pelo amor ou pela dor, é isso? Pelo amor ou pela dor, exatamente. Geralmente, a gente faz tudo pela dor. Ainda não temos essa consciência de nos anteciparmos e fazermos pelo amor, não é? É mais difícil. E o álcool entra nesse meio tempo como talvez um escape, uma maneira de relaxar. Mas e aí, quando ele persiste na rotina, quando ele vira uma rotina, quando ele vira a única maneira de sair dessa realidade? Qual que é o grande problema disso tudo? O grande problema, vamos chamar assim, o álcool é um dos amortecedores, né? Assim como o cigarro, o sexo, o jogo e assim por diante, né? Que nós temos um problema de jogo hoje também, né? Vícios. As bets. Bom, quando ele insiste ainda no álcool, o que vai acontecer? O corpo vai falar. O corpo vai falar, não é? Algo está errado aqui.
Algumas pessoas, quando estão nesse limiar, né, de que o corpo fala, e aí você pode ir até o médico fala assim, olha, você está com uma cirrose hepática por conta do álcool, né? Então você não pode mais colocar nenhuma gota de álcool, porque senão você vai sucumbir. Algumas pessoas tomam a consciência aí. Outras continuam se amortecendo. Por quê? Já perdi tudo mesmo, o que é mais um pouco? E aqui eu queria, na verdade, fazer um reforço para quem não leu, ou para quem não sabe a história. Eu estou finalizando ele, é um livro que eu queria ler há muito tempo, que chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um psicólogo no campo de concentração, não é? E sobre como as pessoas reagem ao limiar da vida, né? Então, algumas desistem e outras buscam o sentido ali. A vida sempre vai exigir da gente respostas, sabe? Como vocês estão me perguntando aqui, tá? E se eu não quiser ver, a vida vai impor isso pra você. A vida vai te perguntar uma hora o que é que você quer. Por exemplo, a vida perguntou para mim, Dani, o que é que você quer? Assim como acredito que deve ter perguntado para vocês aqui no estúdio, ou para quem está nos vendo, ouvindo, o que é que você quer? E quantas vezes você parou para ouvir, ou quantas vezes você simplesmente deu os ombros e agora eu não quero ver isso. Dani, mas você acha que as pessoas estão preparadas? Porque eu percebo que sob pressão, os grandes erros são cometidos quando a pessoa está sob pressão. Geralmente, o que acontece? Hoje, vamos supor, se ela está sob pressão, vamos pensar, para decidir alguma coisa, ela vai decidir porque ela está sob pressão. Por outro lado, eu deixei de resolver aquilo que era importante, aquilo virou urgente, é uma pressão. E hoje em dia nós estamos num mundo de muita pressão por resultado, principalmente, né? Falando aqui, como vocês estavam dizendo no início, né? Estamos voltando agora à normalidade e agora é a busca do resultado. Mas cada qual precisa saber qual é o seu lugar. Aí você pode dizer assim, mas eu não gosto do meu trabalho. Eu não gosto do que eu estou fazendo. Então, você precisa fazer essa pergunta. O que eu quero da minha vida? É mudar de vida? Mudar de vida. Mas eu não vou ter a minha mesma remuneração. Deixa eu te explicar. Isso não é o seu fator de decisão. Eu abri mão de uma empresa que eu tinha há 2 anos atrás para viver o que eu quero viver. Então, se você pensar somente no material, você não vai fazer a mudança. Quando você faz aquilo que você gosta, você vê sentido naquilo que você gosta, a remuneração vem. Eu te falo isso com conhecimento de causa, né? Então, até quando você vai se amortecer e viver uma vida sem sentido, em troca do quê? De repente, reconhecimento? Reconhecimento material? O que você está querendo? O que você está buscando? A vida vai sempre fazer essa pergunta, uma hora vai fazer para você. E a gente imagina que algumas coisas, alguns lugares, algumas festas vão nos trazer alegria por si só, porque Sim. todo mundo está feliz ali. Mas o que de fato traz alegria para uma pessoa, vai trazer para outra? Como que a gente pode encontrar esse lugar de alegria? Primeiro, sabendo quem você é. Então, de novo, eu acho que você está numa festa popular, você gosta daquilo, aquilo te faz bem, ok, dentro dos limites ali, vamos chamar. Eu mesma, por exemplo, no carnaval, eu nunca fui de ficar dançando, pulando, né, no meio da multidão, mas eu ouvi a axé dos anos 90, desde sexta até quarta-feira, estava ouvindo o samba, que eu gosto muito de um bom samba, e curtindo. Então, cada um precisa descobrir o que te faz feliz. Muita gente por exemplo, eu vou ficar no retiro. Outras pessoas, eu vou ficar em casa, assistindo uma série, eu vou para academia, eu vou para o clube. Enfim, o que te faz bem. Eu passei aqui na Rádio Bandeirantes. Você passou na Rádio Bandeirantes. A gente passou trabalhando. Não é? A gente ama. Eu vou trabalhar, enfim. Mas é sobre isso. O que te faz feliz e não o que você está usando para fugir da sua essência. Mas você não acha que talvez as redes sociais elas façam a gente ter que se sentir feliz em lugares só porque a gente viu que todo mundo está postando, que todo mundo está fazendo? Não existe essa necessidade, principalmente nos jovens?
Nos jovens, sim, porque eles estão inconscientes. Então, a rede social, ela vai nos levar a essa questão de comparação, e eu vou entrar nesse jogo, entre aspas, se eu sou inconsciente. Se eu sou consciente de quem eu sou, eu não entro nesse jogo, não é? Agora, se eu estou inconsciente de quem eu sou, do que eu quero, sim, eu vou estar sempre na rede social, olhando sempre para o lado da grama do vizinho. Está mais verde que a minha. Então, aqui a palavra é consciência. Vamos chamar uma outra coisa assim. Quantas vezes, quando éramos jovens, vamos chamar assim, mais jovens. Somos jovens ainda, né, Edson? Mas assim, a Nath é mais jovem que a gente aqui, os meninos também, ontem. Enfim. Mas quando nós éramos mais jovens, quantas vezes estávamos, né, em ambientes adversos, onde foi nos oferecido algo que naquele momento não havia sentido e a gente simplesmente recusou. É sobre isso. Então, a rede social é isso. O que eu estou vendo, o que eu estou procurando, né? Eu estou utilizando também, né, a rede social como amortecedor para fugir da minha realidade. Então, é sobre isso. Quem eu sou, o que eu quero. Essa pergunta é uma pergunta de sentido. E, mais uma vez, não importa a sua idade. Uma hora a vida vai fazer essa pergunta para você. Aliás, o Adriano está fazendo uma pergunta para você. Olha, então podemos considerar o constrangimento, a culpa e o remorso como alicerces dessa ressaca emocional? Será que não é também um tipo de autoflagelo social, principalmente dos adultos conscientes, que às vezes perde um pouco a linha, então ele começa a se punir? Boa pergunta, Adriano. Bom, primeira coisa, essa questão de culpa, remorso, né? Ela faz parte desse nosso mundo. Ela vai acontecer quando você realmente não fez algo com consciência. Por exemplo, se eu falasse assim, olha, eu saí para o carnaval e vou me acabar. Eu vou pular, eu vou dançar, enfim. Ok, mas eu sei que eu preciso, de repente, no dia seguinte de recuperação. Não é? Então, e aí não vem a culpa. A culpa vem quando você faz tudo com inconsciência. Aí sim. Agora, a culpa vai fazer parte, sim, de nós, né? Porque a gente sempre vai querer estar no modelo comparativo, a frustração de repente, não estar aonde eu gostaria ou que o outro está. Isso faz parte do mundo adulto, mas eu reforço aqui, a culpa, o remorso, a frustração, ela faz parte justamente quando nós estamos longe da nossa essência. Com certeza. Eu acho que até faz um link legal com a entrevista que a gente teve anteriormente. Uma mulher, quando ela sofre violência dentro de casa, quando ela está em um relacionamento abusivo, ela não consegue encontrar onde começa ela, os gostos dela. Isso. E aí, nesse caso, como romper esse ciclo? Como ela começa a entender quem ela é, os gostos dela? Talvez isso seja até uma maneira dela conseguir sair de tudo isso, né? Sim, exatamente. Quando uma mulher está nesse lugar, ela perdeu a identidade dela, não é? Então, o primeiro movimento que ela precisa fazer é buscar a identidade dela. Quando ela busca a identidade dela, ela começa um movimento interno. Toda vez que uma mulher tem o intuito, o desejo de sair desse lugar, o movimento inicial é interno. Não é de fora para dentro, é sim de dentro para fora. Então, inicialmente, ela precisa começar esse movimento, saber quem ela é, resgatar os valores dela, a essência dela, para que ela tenha consciência de que onde ela está, não dá mais para ela permanecer. Então, ela começa esse movimento interno. E aí vem a identidade, vem a coragem, agir com o coração, coragem é isso, né? Fazer o movimento de sair desse lugar, de sair desse relacionamento. Mas, muitas das vezes... e aqui eu estou falando com conhecimento assim, de causa de algumas pessoas que eu atendo. O maior medo é o medo material, não é? Mas se eu sair desse casamento, como é que eu vou me sustentar? Essa não deveria ser a pergunta que te faz ficar, né? O que eu estou perdendo continuando neste lugar, não é? O que eu vou ganhar? Fazer de repente uma lista mensal. O que eu vou ganhar saindo desse lugar?
E de novo, gente, quando nós temos coragem, quando nós estamos alinhados com a nossa essência, o material vem. Eu quero só dizer para vocês que muita gente fica atrelando o material com riqueza, com fortuna. Não é sobre isso. É sobre nós termos aquilo que nos traz conforto, equilíbrio, porque vivemos um mundo material. Ninguém está falando aqui de ser rico, milionário. É você viver num conforto, num equilíbrio, numa vida que te satisfaz. O Dani quer fazer mais uma pergunta para você. Eu estava refletindo aqui enquanto você estava dizendo, mas assim, olha, onde é que a gente... Eu sei que é a pergunta valendo $1 milhão, mas onde é que a gente pode achar a alegria de viver? Tem gente que procura na profissão ou no futebol, mas tem gente que procura nos excessos, né? Quando você procura no excesso, você não sabe quem você é. É sempre assim, Edson. Quando você procura nos excessos, você não sabe quem você é. E aí, vou dar um exemplo aqui, né? O usuário de drogas, né? Na hora que ele está ali, naquele momento, me permito até o termo grosseiro, mas deplorável, onde ele não sabe mais quem ele é, né? Ele já perdeu tudo. Ali, ele não tem a identidade dele, ele não sabe quem ele é. Então, a nossa alegria de viver vai ser justamente nós encontrarmos nossas sombras e nossas luzes. As nossas luzes é aquilo que me aproxima de Deus, né? Ou de uma inteligência maior, como vocês queiram aqui. Então, eu estou falando sobre o amor, eu estou falando sobre a coragem, eu estou falando sobre a determinação, eu estou falando sobre o carinho, eu estou falando sobre a ação, né? Agora, e as minhas sombras? Quem sou eu no meu pior momento? Estou falando de raiva, estou falando aqui de comparação, estou falando aqui de não me achar suficiente, não é? Isso são sombras. Quando eu resgato a minha essência, eu vou saber exatamente quem eu sou e o que eu gosto. De acordo com o que eu gosto, eu vou buscar a alegria de viver. Quantas pessoas mudaram de vida radicalmente porque entenderam que os seus prazeres estavam em outro lugar? E veja, de novo, não há problema nenhum de você sair, pular, dançar, não é? Mas tudo dentro daquilo que te traz conforto, daquilo que te traz uma segurança psicológica, inclusive. Muito bem. Bom demais. Conversamos aqui mais uma vez com a Daniela Suniga. Ela é especialista em saúde mental, escritora, está lançando o livro que ela lançou já atingiu um recorde, já quase está virando um best-seller. Quase, são 500 cópias vendidas já, faz 6 meses que nós lançamos. A Audácia de Ser Feliz. Lindo. Já está na Amazon agora, para quem quiser desejar comprar de forma mais democrática, né? Daqui para o Brasil inteiro? Daqui para o Brasil inteiro. Agora sim. E quem quiser encontrar você, faz como, Daniela? Eu estou nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, @dani.suniga. Muito bem, 11 horas mais 3 minutos, conversamos aqui com a Daniela Suniga. Dani Suniga. Dani Suniga. Ela já é nossa amiga. Especialista em saúde mental, nós vamos a um rápido intervalo, 11h04, amanhã Bandeirantes volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A INDEC começou hoje uma série de ações educativas em 10 pontos do trânsito considerados críticos aqui em Campinas. As atividades vão até sexta-feira e acontecem em cruzamentos com maior número de acidentes. De acordo com a empresa, esses 10 locais somaram 351 ocorrências entre 2023 e 2025, incluindo acidentes com mortes, feridos, sem vítimas e atropelamentos. Durante as abordagens, os educadores orientam pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas sobre atitudes mais seguras, como respeitar o limite de velocidade, prestar atenção nas travessias e seguir a sinalização.
Alguns pontos da ação são a Avenida John Boy Dunlop, Prestes Maia, João Jorge e entre outras. As equipes atuam em horário de maior movimento e conversam diretamente com quem passa pelas vias. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Manhã Bandeirantes. 11h mais 8 é o momento exato em que você vai ficar sabendo quais são as últimas e as principais informações que estão no portal bandmulti.com.br. E aqui conosco a Rafaela Oliveira, depois de uma temporada em Amparo. Depois de uma temporada, finalmente de volta, finalmente descansada do carnaval. Então, os destaques aqui dessa semana, bom dia, Nath, bom dia, Edson, ouvintes, do portal Bandmulti, é que o final de semana foi agitado para quem quis relaxar fazendo uma trilha e para quem estava no carnaval também. Um ciclista se perdeu durante uma trilha de bicicleta no Pico das Cabras, uma área fechada ali, isso, de Joaquim Gídio aqui em Campinas, e foi resgatado por um helicóptero da Polícia Militar após se desencontrar com o grupo que ele fazia parte ali daquela trilha. Uma operação conjunta entre Corpo de Bombeiros, o Batalhão da Polícia Militar e a equipe aeronáutica do Águia 23, que foi acionado. Eles fizeram essa mega operação após o ciclista enviar uma localização pelo WhatsApp e relatar a exaustão física e desidratação. Ele disse que não conseguiria retornar pelo caminho que ele fez, que ele pegou um caminho errado ali e estava muito cansado. Uma avaliação médica constatou ausência de traumas ou lesões e o homem recebeu os primeiros socorros ali no observatório do Pico das Cabras, permanecendo sob cuidados do Corpo de Bombeiros, mas ele passou bem, voltou para casa e tá ótimo. Empolgou, né, Nath? Deu uma empolgadinha, mas... Deu uma empolgada. Que bom que tá tudo bem. Desgarrou da turma. Foi e nem olhou para trás. Tá bem que de era saúde. um rolê para relaxar, causou uma
virou uma baita dor de loucura. cabeça, né? Tá bem em saúde, é o que importa. É, isso que importa, no final das contas. Bom, e voltando aqui na cidade de Campinas, a prefeitura ela encaminhou para a Câmara hoje o projeto de lei que complementa a criação do programa Concilia Campinas. A medida busca reduzir processos judiciais e facilitar a regulação de dívidas tributárias e não tributárias, priorizando acordos antes do ajuizamento. Após a inscrição em dívida ativa, a cidade poderá adotar medidas extrajudiciais como notificações, protestos em cartórios e multirões de conciliação. A execução fiscal deverá ocorrer, em regra, somente após 1 ano, ampliando o prazo para regularização administrativa. O projeto da Câmara, sempre que vai em votação, depois precisa ali de uma sanção do prefeito. Né? Mas me parece interessante. Agora o próprio prefeito mandou, então ele com certeza já é meio caminho andado. Meio caminho andado, exatamente. E ainda na Câmara Municipal, os vereadores eles votam hoje o projeto que estabelece a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais, áudio e GPS pelos agentes da Guarda Municipal e em suas viaturas durante o exercício das atividades profissionais. O texto ele foi proposto pelo vereador Gustavo Pita, do PCdoB, e diz que os equipamentos devem ser acionados no início do turno e desligados apenas ao final do expediente, acondicionado à disponibilidade dos aparelhos. Um dos pontos centrais do projeto é a transparência. O cidadão abordado terá o direito de solicitar as imagens com base na Lei de Acesso à Informação. Além disso, o projeto prevê que o uso inadequado das câmeras implicará na inversão do ônus da prova em procedimentos sobre suspeita de uso excessivo da força. Segundo o autor da proposta, o Gustavo Pita, o objetivo é proteger os direitos fundamentais tanto dos agentes quanto dos cidadãos. Essa reunião onde vai ser votada esse projeto de lei vai acontecer hoje às 6 da tarde no plenário da Câmara. Isso lembrando que tem transmissão ao vivo tanto pelo YouTube, o canal da Câmara Municipal de Campinas, tanto pela TV Câmara de Campinas. Isso é realmente importante, né? Que todas as vezes que tem algum projeto, e o Gustavo Peta é um vereador já antigo, da velha guarda, ele sempre tem alguns projetos polêmicos aí, mas esse mais uma vez está atuando direto na população. Né? Exato, a gente já teve números positivos relacionados à polícia militar usando esse tipo de equipamento. É uma proteção tanto para os agentes, que vai conseguir provar mais facilmente, tanto para a população também. Então, é uma evolução. Agora, aqui na região tem show. Oba, agora sim. O cofundador do Racionais MCs, o DJ KLJ, se apresenta no Sesc Sorocaba dentro do projeto Frestas, Trienal de Artes, neste final de semana, no sábado. O show é gratuito, com lugares limitados, é claro, e tem classificação indicativa de 16 anos. De acordo com os organizadores, a apresentação integra um baile que celebrará a cultura do hip hop e a música de rua brasileira. O repertório inclui rap, funk, soul, samba rock e black music. A programação também conta com sets de outros artistas. Lembrando que é uma programação gratuita, você consegue retirar os ingressos ali mesmo no Sesc de Sorocaba, com 1 hora de antecedência ao evento. E depois até o final de semana a gente vai falar de outras atrações culturais que o portal também vai trazer, o Band de Mulher também. Inclusive tem Tom Cavalcante essa semana. Tem, inclusive a agenda cultural do portal Band Multi sempre foi muito boa, mas agora realmente muito completa. Da semana passada estava incrível, eu tenho certeza que essa também. E é legal que você consegue acessar a hora que quiser, quando quiser, às vezes fica com dúvida questão de horário, né? É complicado que você, com tanta informação, você fica indeciso. Você não sabe o que escolher. Você manda o link no grupo do WhatsApp, pergunta pra galera o top 10, faz votação. Aí escolhe. É verdade, fica mais fácil. Vocês estão postando um pouquinho antes também, né? Então a pessoa consegue se programar bem legal pro final de semana. Porque eu já começo a planejar o rolê, que a gente tem uma agenda corrida, né, Edson? Começa a planejar na quinta-feira pra saber o que vai fazer no domingo. Então, senão ninguém faz nada. Exatamente, senão eu vou ficar em casa dormindo, lavando roupa. O que mais, Rafa? É só isso por hoje, Edson. Nossa, muito tá bom demais. Bom muito demais. Bom. Bem completo. Então vamos aproveitar aqui 11h14, fazer mais um intervalo. É o último dessa manhã. Daqui a pouco a gente volta com a reta final do Manhã Bandeirantes dessa segunda-feira. Manhã Bandeirantes. Minuto
Minuto Bandmulte. Você informado em 1 minuto. O primeiro leilão de 2026 do Pátio Municipal de Campinas será nos dias 4 e 5 de março. E a etapa de pré-lances começou hoje, segunda-feira. Serão quase 600 lotes, entre carros, motos, sucatas aproveitáveis e materiais para reciclagem. Os veículos foram apreendidos pela Polícia Militar. O leilão é realizado pelo Detran SP e organizado pela Indec. Os pré-lances devem ser feitos no site do leiloeiro e podem ser superados durante as sessões públicas, quando acontecem os lances finais. Para participar, é preciso fazer cadastro no site com até 48 horas de antecedência. A visitação dos veículos será nos dias 2 e 3 de março, das 9 da manhã às 4h30 da tarde, no pátio do Jardim São José. A avaliação é apenas visual, sem poder mexer nas peças. Do total, 261 veículos têm documentação, 311 são para desmonte e venda de peças e 16 são destinados à reciclagem. Quer saber mais? Acesse bandmulte.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulte. Você informado em 1 minuto. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. São Paulo vive a maior seca dos últimos 10 anos. E às vezes, mesmo quando chove, não cai uma gota nos reservatórios. O governo do estado está atento e trabalha para solucionar problemas históricos, com um monitoramento mais eficiente e muito investimento. Mas enquanto a chuva não cai no lugar certo, a gente tem que fazer a nossa parte. Cada gota importa. Economize água ao máximo que puder. Gota por gota, todos por todos. Mais do que nunca. Governo do Estado. São Paulo são todos. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11h18, qual seria, Nath Lucchesi, a idade correta para você dar um celular para uma criança, para o seu filho? Olha, é uma dúvida, né? Porque a gente hoje, as crianças já nascem sabendo, né, mexer no celular, já. Mas deve existir alguma questão em Organização Mundial da Saúde. Eu sei que para oftalmologistas, que a gente recebe bastante no Band Mulher, eles dizem que o ideal para o olho da criança é que as telas comecem só depois dos 2 anos. Depois dos 2 anos. Antes disso, nenhum tipo de tela. Pode ser nada. E aí tem os horários, né, certinho. Aí alguns pais costumam também limitar, né, o tempo de tela, né? Uso, isso é importante, né? Nós vamos acompanhar então uma reportagem do Márcio Campos, da TV Bandeirantes São Paulo, que dá umas dicas aí sobre a idade correta para se ter o primeiro aparelho de telefone celular. Vamos acompanhar com o Márcio Campos. Aos 16 anos, a Kathleen usa o celular para jogar, acessar redes sociais, conversar com amigos e também para estudar. Ela ganhou o primeiro aparelho aos 6 anos. A minha mãe já me deixou de castigo, eu fiquei quase 30 dias sem celular. E como é que foi ficar sem celular?
Não tinha muito o que fazer, aí saía pra brincar, sei lá, saía pra rua. Aos 8, o irmão Lorenzo também tem um celular. No caso dele, o aparelho passou a fazer parte da rotina aos 5 anos de idade. Por que é importante ter o celular? Pra estudar. Você só estuda no celular? Eu jogo um pouco. Joga um pouco? Você mais joga ou mais estuda? Mas eu jogo. A mãe supervisiona tudo e impõe limites para o uso diário. Eu instalei um aplicativo no celular deles e eles têm essa ciência do uso desse aplicativo, onde eu controlo os acessos, os aplicativos baixados, o tempo de uso. Eu consigo limitar o tempo de uso, inclusive por aplicativo. Um estudo recente demonstrou que quanto menor a idade da criança usar o celular, maior risco à saúde. Crianças de 12 anos, por exemplo, que já possuem um smartphone, têm mais sintomas depressivos, maior risco de ter obesidade e dormem menos do que aquelas que não têm um aparelho. O estudo analisou dados de mais de 10 mil adolescentes durante 6 anos. Aqueles que possuíam um celular tinham 30% mais chances de desenvolver depressão, 40% de ter obesidade e 60% mais chances de desenvolver distúrbios do sono. O que a gente tem observado já há muito tempo é que quanto mais cedo esse telefone celular entra, ele também afeta o desenvolvimento cerebral da criança. Depois que passamos a primeira infância e começamos a se direcionar lá para a pré-adolescência, você tem uma série de elementos que já são sinais claros do quanto que essa exposição, ela no fundo, roubou tempo importante de interações presenciais tão significativas para o desenvolvimento, então, e para a nossa maturação cerebral. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda limites de tempo de tela e uso supervisionado. Para crianças de 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, entre 1 e 2 horas. Adolescentes, entre 11 e 18 anos, o tempo máximo recomendado é de 2 a 3 horas. Olha, não é por falta de dica, de orientação, né? Não, tem muita orientação e não afeta só a parte cognitiva da criança, cerebral, de socialização. Afeta também a parte física, como eu falei, a parte dos olhinhos. Então, é uma questão que antes a gente não tinha essa preocupação na criação e hoje é importante que tenha, não é? Sem dúvida nenhuma, é importante você prestar atenção nisso. Olha só, a campanha de popularização do teatro movimentou em Campinas entre 10 de janeiro e 7 de fevereiro quase 9 mil pessoas no Teatro Castro Mendes. A apresentação do conjunto de peças marcou a abertura do calendário cultural de 2026 na cidade. Durante quase um mês de programação, foram realizados 24 espetáculos com 25 sessões contemplando públicos de todas as idades. As montagens infantis reuniram quase 3.500 espectadores, enquanto que as produções voltadas ao público adulto, 5.358 pessoas. Com ingressos a preços acessíveis, 20 a inteira e 10 a meia, e parte das entradas distribuídas gratuitamente, a iniciativa ampliou o acesso do público ao teatro. É realmente importante, está tudo tão caro, né? Quando você consegue uma bocada dessa, vale a pena, né? Com certeza, principalmente para levar a criançada, muitas das vezes que nunca tiveram oportunidade de ir ao teatro. E é tão importante, né? E no final do ano, muitas pessoas até têm a oportunidade, mas é extremamente caro quando, por exemplo, as academias aqui de Campinas, principalmente de dança, que é o que eu tenho mais contato, né? É tão caro que às vezes você não consegue assistir nem o seu neto. Se você tá muito longe ali da criança, né? Você não consegue assistir. Então é um momento bem especial e para os artistas também aqui da região, né? Você prestigiar os artistas daqui da cidade é muito legal. Sem dúvida. Com certeza. Bom, vamos falar de assunto sério, porque 3 pessoas foram abordadas pela Polícia Militar depois de roubarem um caminhão que transportava produtos comprados pela internet. Aconteceu no bairro Padre Anchieta, aqui em Campinas, no último domingo, ontem, dia 22 de fevereiro. Um dos homens morreu durante trocas de tiro e um adolescente de 16 anos foi apreendido ali no bairro Jardim Estefânia, em Hortolândia. O terceiro suspeito envolvido no crime conseguiu fugir e até então não foi encontrado. De acordo com a PM, houve troca de tiros durante a tentativa de abordagem em Hortolândia. Um dos suspeitos foi atingido, socorrido ao Hospital Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O jovem foi apreendido no local e um terceiro envolvido ainda não foi localizado. O veículo foi recuperado junto com toda a carga. A ocorrência foi registrada na delegacia de Hortolândia e agora é investigada pela Polícia Civil.
Bom, um recado importante aqui, olha, você que é de Valinhos, o posto do Sebrae aqui, que funciona no Poupa Tempo da Prefeitura de Valinhos, encerra o atendimento nesta terça-feira, amanhã, ao meio-dia. O atendimento em horário parcial ocorre em razão da participação dos agentes na cerimônia de entrega do selo ouro, que vai contemplar, entre outros postos, o Sebrae aqui do Jardim São Marcos. O selo ouro é um reconhecimento do Sebrae, qualidade. O atendimento volta ao normal na quarta-feira. Então, amanhã, ao meio-dia, volta na quarta-feira às 9 da manhã, o posto do Sebrae aqui, que funciona na Prefeitura de Valinhos. Muito bom. Continuando em Valinhos também, porque a Prefeitura de Valinhos, por meio da Secretaria da Saúde, abriu as inscrições para o programa Vida Leve. Esse programa tem como objetivo promover uma mudança no estilo de vida relacionado ali à alimentação saudável. A participação é gratuita e aberta a pessoas maiores de 18 anos. As inscrições já podem ser feitas e continuam até o dia 5 de março em qualquer unidade básica de saúde de Valinhos, ou também, se você preferir, pelo WhatsApp, o DDD é 19 3869 7169 3869 7169, o DDD é 19, esse é o WhatsApp, o qual você pode também fazer a sua inscrição. A primeira oficina vai ser realizada no dia 6 de março. A ação realizada pelo Departamento de Programas da Secretaria conta com 12 oficinas que vão ser realizadas ali todas as sextas-feiras, das 8h30 da manhã até as 10, no Centro Integrado de Saúde. Também estão previstas sessões semanais de exercícios físicos em dia e horário que ainda vão ser combinados ali com o professor. Bem bacana, hein? Começar o ano aí muito mais saudável, um projeto bem bonito. Enquanto você se prepara aí para dizer o que nós vamos ter hoje de atração urbana de mulher, eu quero dizer que a Prefeitura de Jundiaí realizou mais uma ação de zeladoria no CDHU Novo Horizonte, região oeste da cidade. As equipes executaram roçagem de terrenos públicos e calçadas, raspagem e varrição, garantindo mais segurança e bem-estar aos moradores. Essa ideia podia ser copiada pela Prefeitura de Campinas também, porque, olha, tem muitas praças na cidade, muitas praças com mato alto, escondendo ali os brinquedos. As crianças querem brincar, não conseguem, tem risco de bicho, de escorpião. Então, um alerta aí para a Secretaria de Serviços Públicos, dá uma olhadazinha aí nas praças de Campinas. 11h27, Nath. 1h30 da tarde, então, a gente tem um encontro marcado, Band Mulher, comigo, com Lari Lopes, com um timaço aí também de reportagem da Band. Tem comida? Hoje, tem comida? Hoje não vai ter comida, mas vai ter doguinho. Não é hot dog, não, é um doguinho, uma cachorrinha fofinha. A gente tem o nosso quadro Meu Pet, a gente vai trazer vários assuntos relacionados à adoção, a filhotes. A gente vai conversar com um adestrador. Então, ele é especialista nessa parte de filhotes, a importância, né, do adestramento. A gente vai falar um pouquinho do caso Orelha também, dos últimos casos de ataques a pitbull, que pitbulls fizeram a seres humanos. Então, a gente vai trazer tudo isso, todos esses assuntos. Se você tiver dúvida, você também pode participar. E a gente vai falar sobre home care para os idosos, porque muitos idosos são cuidados em casa. Então, a gente vai entender como é que funciona esse trabalho tão bonito. Quem cuida de quem cuida, né? Fica aí essa dúvida. Claro, babado do mundo dos famosos. Tem muita coisa para eu trazer para você. 1h30 da tarde, então, eu te espero. E 10h para 7 da noite, Edson Souza retorna junto com o Walter Senna no comando do Band Cidade, certo? Certo, vamos falar do Red Bull Bragantino e do Capivari também, que foram eliminados, estão fora da fase semifinal do Campeonato Paulista. 11h28, vem aí o Nossa Área, nós estaremos de volta amanhã às 10 da manhã. Um grande abraço, até lá, fiquem com Deus, tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi.